da quinta sessão legislativa da 16ª legislatura. Eu convido o secretário Adoc para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 14ª reunião ordinária da quinta sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 17 de março de 2015, presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes. Aos 17 dias do mês de março do ano de 2015, às 15 horas, na sala João de Grão Montes Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, o vereador Eduardo Marques, contando com a presença de demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: ofício número 91/2015, do Gabinete da Secretaria de Relações Institucionais, requerimentos 998 a 1017, de autoria da vereadora Michele Colles, 1019/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo, 1044/2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo, 1054 e 1055 de 2015, de autoria do vereador Jaderval de Lima. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Rogério de Luca, ocupou a tribuna para dizer que exerce seu mandato de modo lícito. Ressaltou que seu nome foi levado à internet de modo leviano por conta de sua emenda ao projeto PCCV da Orquestra Sinfônica do Recife e acrescentou que a casa deve ser respeitada. No próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Almo Fernando falou de um ato que aconteceu no Alto do Pascoal, onde o governo entregou mais de 200 documentos legalizando os imóveis daquele bairro. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Isabela de Rodão parabenizou a gestão do prefeito Geraldo Júlio por instituir a escola bilíngue para surdos. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Colles protestou contra a rede Globo, que durante um capítulo da novela Babilônia exibiu duas senhoras se beijando e trocando carícias. Próximo orador, o vereador Eurico Freire comentou sobre a gestão municipal, ressaltando sobre o compromisso com a arborização da nossa cidade. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade em que foram registradas as presenças dos vereadores. Havendo o número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 926 de 2015, de autoria do vereador Júnior de Liberal, foi aprovado. Discussão única do requerimento 930 de 2015, de autoria do vereador Almo Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 937 de 2015, de autoria do vereador Almo Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 959 de 2015, de autoria do vereador Almo Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 966 de 2015, de autoria do vereador Almo Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 973 de 2015, de autoria do vereador Almo Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 948 de 2015, de autoria da vereadora Michele Colles, foi aprovado. Discussão única do requerimento 978 de 2015, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 986 de 2015, da autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 994 de 2015, da autoria da vereadora Aimee Carvalho, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 20 de 2015, 773 de 2014, respectivamente, das comissões de legislação e justiça e de educação, cultura, turismo e esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 208, de autoria do vereador Almo Fernando, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 35, 36 e 37 de 2015, respectivamente, das comissões de legislação e justiça, de finanças e orçamento de obras e planejamento urbano, opinando pela aprovação do projeto de lei 56, de autoria do chefe do Poder Executivo, bem como da emenda aditiva da Comissão de Legislação e Justiça,
Discutiu a matéria o vereador Antônio Luiz Neto, foi apartado pelos vereadores Amir Carvalho, Jadevaldo Lima, Rogério de Lucas, foi aprovado. Maioria absoluta dos pareceres 32, 33 e 34 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação, Justiça e Orçamento. Discutiu a matéria a vereadora Isabela de Rodão, foi aparteado pelos vereadores Carlos Gueira, Alfredo Santana, Antônio Luiz Neto, fez uso da palavra pela ordem vereador Henrique Leite. Discutiu a matéria o vereador André Regis, foi aparteado pelos vereadores Antos Florencio. Foi aprovada. Foram rejeitadas as emendas. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação os pareceres 32, 33 e 34 do projeto de lei número 3 da autoria do Poder Executivo, encaminhando a votação, todos os vereadores, 31 votos favoráveis e um voto contra. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir logo mais às 18 horas em caráter extraordinário no local de costume e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por quem de direito. Ata da 4ª reunião extraordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 17 de março de 2015, presidência do excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, aos 17 dias do mês de março do ano de 2015, às 17 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra, Casa Zé Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Vicente André Gomes, ocupou a primeira e segunda secretaria, vereadores Antônio Luiz Neto e Eduardo Max. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade em que foram registradas as presenças de todos os vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias, segundo a discussão dos pareceres 35, 36 e 37, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Orçamento, foi aprovada. Segundo a discussão dos pareceres 32, 33, 34 e 34 de 2015, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e Orçamento, foi aprovada. Maioria absoluta. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 18 de março de 2015, às 10 horas, em caráter solene, no local do costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por quem de direito. Lidas as duas atas, senhor presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Leitura do expediente. Expediente do dia, projeto de lei de número 26, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Lido o expediente, senhor presidente. Vereador inscrito, pequeno expediente. Amaro Cipriano, Maguari. Pronto, presidente. Pois não, vereador. Antes da fala do vereador, eu gostaria de registrar meu pesar pelo falecimento, do jornalista Paulo Sérgio Scarpa, né, figura ilustre da nossa sociedade, um jornalista realmente conceituado. E eu pediria a Vossa Excelência um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Paulo Sérgio Scarpa. Pois não, um minuto de silêncio.
senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores aqui presentes, público e imprensa. Ocupo a tribuna nesta tarde para referenciar e retomar uma discussão nesta casa de um projeto de lei que eu dei entrada no governo anterior, foi aprovado por esta casa e foi vetado pelo prefeito João da Costa na época, que se refere à educação nas escolas municipais. Na grade curricular dos alunos da rede municipal tem educação de trânsito. E nós sabemos a necessidade que existe desses jovens em nossa cidade de entender e começar a respeitar a questão de trânsito logo cedo, na sua adolescência. Eu estive conversando recentemente com o vereador Anderson Florencio, e ele me dizia que percorreu várias cidades desse estado, de Pernambuco, trabalhando na questão de educação do trânsito. E a gente vê a indisciplina que toma conta da cidade na questão da falta de educação dos motoristas, sem princípios educacionais e respeitar o direito dos pedestres, sem noção, colocando o carro em cima das calçadas, andando pela contramão, vários motociclistas andando sem capacete, chinerais na contramão, uma série de fatores que contribuem com a indisciplina no trânsito. Então o projeto já está praticamente elaborado e eu quero fazer ciente aos meus pares, para que quando ele chega nesta casa, neste plenário, a gente possa aprovar esse projeto e que o prefeito Geraldo Júlio tenha bons olhos para o projeto, para que na grade curricular das escolas municipais tenha essa questão da educação do trânsito. Entendo que no governo anterior ele alegou não ter professores e não ter condições de aumentar a despesa para a contratação de professores para ensinar a educar os alunos municipais na questão do trânsito. Mas eu entendo também que tem a CTTU, tem outros órgãos, pode formar professores nesta linha de educar os alunos municipais sobre o trânsito da nossa cidade. Quero contar com todos, espero que tenha um entendimento, existe um entendimento nesta casa que a gente está focando em um assunto que no momento pode até não ter muito êxito, mas daqui a 15, 20 anos, com certeza teremos um trânsito diferente em nossa cidade. A questão é muito difícil, mas a gente pode dar uma contribuição muito grande à sociedade. Quero contar com todos dessa casa e tenho a certeza que a sensibilidade dos senhores e das senhoras será um grande êxito para o projeto ser aprovado. Muito obrigado. Próximo orador escrito, Luiz Estáquio. Excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, venho à tribuna desta casa, primeiro para informar os demais vereadores que amanhã a Frente Parlamentar de Combate ao Crack está indo juntamente com a secretária Aline Mariano a Alagoas, que a secretária está querendo conhecer ali o trabalho que está sendo realizado ali em Alagoas para poder trazer algumas experiências para cá, discutiu com os vereadores e alguns vereadores da frente se colocaram para estar lá amanhã nessa comitiva. O vereador Anderson, o vereador Eurico Freire,
vereador Jadeval, o vereador Maguari. Esses vereadores estão indo, alguns outros vereadores não puderam por conta de outros compromissos, mas eu também estou indo representando a Frente Parlamentar de Combate ao Crack, para que nós possamos realmente contribuir, como temos contribuído durante todos esses anos, no combate. A ideia é não apenas trabalhar o combate, mas você trabalhar a prevenção, você trabalhar a reinserção, você realmente trabalhar para que esse mal tão grande que é o crack na nossa sociedade e outras drogas também, a gente poder fazer um enfrentamento que precisa ser feito para poder melhorar a vida das pessoas. Um outro tema que eu gostaria de trazer na tribuna é comentar que ontem, mais uma vez, estava para ser votada na Câmara Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, a minoridade penal, né? A redução da maioridade penal, para que a ideia é que ela possa reduzir para 16 anos. Não foi votado, mas nós olhamos isso com muita preocupação. Nós olhamos isso com muita preocupação, porque quando acontece uma tragédia que tem um menor envolvido, toda a sociedade é levada a achar que vai resolver a questão com a redução da maioridade penal. A sociedade é levada a isso. E muitas pessoas começam a dizer, e algumas pesquisas começam a apontar, que as pessoas querem que realmente as pessoas sejam punidas. Eu entendo que todas as pessoas devem ser punidas pelos seus erros e pelos seus delitos. Agora, existe uma forma de você fazer a punição ao menor de idade. E existe uma forma de você fazer a punição ao adulto. Todos devem ser punidos. Mas nós sabemos que aquele que ainda na sua juventude se envolve em algum tipo de crime, você sabe que você pode ter a possibilidade, não apenas de punir, porque ele pode ser punido, porque existem formas de punir, existe internação, existe a liberdade assistida, existem vários métodos de punição, mas também de reinserção. E você pode fazer com que essa pessoa possa ser útil ainda para a sociedade. Diferentemente quando você bota no nosso sistema prisional. Porque se as pessoas que vão para o sistema de reabilitação, você consegue 20% das pessoas apenas que voltam a reincidir, quando você vai para o sistema prisional, na realidade, 70% das pessoas, vereador Almir, que entra no sistema prisional, 70% das pessoas voltam a reincidir com o crime. Ou seja, o que nós temos de sistema prisional hoje é muito ruim para a sociedade. E nós não vamos melhorar nada se nós colocarmos os menores nesse sistema prisional. Então, nós entendemos desta forma e a gente continua nessa luta para que a redução da maioridade penal, ela não possa acontecer, porque ela não é bom para o Brasil, não é bom para lugar nenhum, porque aconteceu nos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos é apenas um pouco maior do que a nossa, e lá tem 2 milhões e 200 mil pessoas no sistema prisional. Nós temos aqui 500 mil pessoas. Lá tem pena de morte e não resolveu nada. Então não é isso que vai resolver a questão de poder realmente melhorar a vida do menor. Vereador Osmar Ricardo. No momento se encontra. Ah, tá aqui, vereador? Ah, não tinha lhe visto não, meu amigo, irmão. Você estava meio escondido ali, eu não vi. É isso, vereador Carlos Guedes. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Almir,
essa questão do Petrolão, da Petrobras, nós precisamos, como uma casa legislativa, como um poder público, como pessoas que fazem leis, que discutem a política de nossa cidade, precisamos discutir mesmo. Precisamos discutir, inclusive, uma reforma tributária, uma reforma política, não apenas que o Congresso queira fazer uma reforma política, ou que queira fazer uma reforma política da forma deles. Precisa fazer uma reforma política ouvindo a sociedade, ouvindo o povo. O que é que o povo quer dessa reforma política? Porque ali tem interesses de partidos. Partidos grandes que têm seu interesse, que não quer que aqueles partidos pequenos saiam do papel para se realizar de fato como partido. E existem aqueles que têm o seu interesse, como hoje no jornal está estampado, que o Congresso aumenta a contribuição dos seus partidos, né? E a sociedade e a própria imprensa, às vezes, não coloca isso de fato para o povo, para o povo saber de verdade o que é que se passa dentro daquele Congresso. Então é preciso fazer, vereador Almir. Vossa Excelência colocou bem, não é questão só da corrupção, não é o pacote que a Dilma vai fazer anti-corrupção, não. É discutir a política. Essa casa aqui precisa discutir mais a política do Brasil, do Estado e do próprio Recife. Que daqui de Pernambuco, vereador Almir, saiu vários políticos importantes, né? Aqui desse Estado, como Marco Maciel, foi vice-presidente da República, o ex-presidente Lula saiu lá daquela cidade, no Pau de Arara, a chegar a ser presidente, né, da República. Isso é uma coisa muito importante para o nosso Estado. Mas é importante discutir a política como um todo. E a gente está preparando, vereador Almir. A gente não corre, eu sou do Partido dos Trabalhadores, não vejo o meu partido numa situação diferente de outros partidos. Porque, se a gente olhar, são vários partidos envolvidos na corrupção em nosso país, né? E não é apenas o PT, nem o PP, nem o PSDB, nem o PMDB. Generalizando, eu posso falar de todos, mas muitos deles, né, estão envolvidos nessa corrupção da Petrobras, do mensalão, do que seja. E eu sou daquele, Almir, que apure e doe quem doer. Quem pegou dinheiro, quem usou o dinheiro para fins políticos, que pague. Está sendo apurado. Não é isso, companheiro Almir? Então, aqueles deputados, senadores, né, porque, como eu disse aqui, o dinheiro que o senador Humberto Costa pegou da empresa, que foi citado na Operação Lava Jato, como doação, que agora estão dizendo que não é mais doação, era de dinheiro de propina. Então, Java Vasconcelos recebeu da mesma empresa em 2010. Marco Maciel, candidato ao Senado, também recebeu da mesma empresa R$1 milhão. Mas parece que só é propina o dinheiro dos deputados do PT, dos senadores do PT, dos outros partidos não. São dinheiro líquido. É isso, Romero Jatobá? É isso? É isso que você está colocando? Tá certo. A apuração é que vai dizer. O Congresso, né, a Polícia Federal, né, a Justiça Federal, que está tomando conta disso, é que vai dizer depois. Está sendo fato, está sendo apurado. Agora tem emissoras de televisão que quer dirigir as apurações apenas para um partido político, né? Então a gente precisa estar atento. O povo não é bobo. O povo não é bobo. O povo sabe das coisas. Apesar de ser influenciado pela maior emissora de televisão do nosso país, mas o povo, de fato, não é bobo. E tem muita gente já preparando ato contra essa empresa de televisão. Então é preciso que a gente entenda e que esta casa precisa discutir a política do Brasil, de Pernambuco. Obrigado, senhores vereadores. Vereadora Michele College, missionária. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente. Está desligado. Ah, ligou. Obrigada. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar a passagem do Dia Internacional dos Direitos do Consumidor,
já que nós também temos nessa casa a responsabilidade de estar à frente da Comissão de Direitos Humanos, de Defesa da Criança e do Adolescente e também do consumidor. E essa data, ela é reconhecida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, criada para lembrar os direitos de quem compra. E hoje, no entanto, dia 18 de março, o Brasil comemora o 2º aniversário da regulamentação do e-comércio, popularmente conhecido como comércio virtual ou eletrônico. Em fevereiro de 2004, a Buscapé Company anunciou uma nova data sazonal para o calendário nacional, chamada de Dia do Consumidor no Brasil. A ação vem acontecendo anualmente às quartas-feiras, sempre após o dia 15 de março, Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. Aliando as duas datas, o consumidor sai ganhando com as ofertas, descontos e promoções oferecidos pelo comércio. A data tem como principal objetivo estimular o consumo no primeiro semestre do ano, quando as pessoas costumam gastar menos, devido às muitas compras e aos muitos compromissos que tem no início do ano. A data de hoje é também uma oportunidade dos consumidores brasileiros comprarem com preço baixo os produtos dos seus sonhos e em condições que possam pagar. No entanto, é importante ficarem alertas para as promoções falsas e fraudes que existem no comércio eletrônico. É importante procurar sites seguros, conhecidos pelas pessoas, e certificar-se de que a loja que está comprando é idônea, para não correr o risco de ser lesado. O objetivo da campanha também é mobilizar o setor para atrair um volume grande de vendas e beneficiar os usuários com descontos maiores em um período historicamente fraco. Nós sabemos que o mês de março é um mês em que também os estoques das lojas estão mais defasados, né? Os comerciantes geralmente compram no final do ano, em dezembro, e o mês de janeiro e fevereiro, devido aos muitos compromissos, como o IPVA de veículos, que é o primeiro trimestre do ano, as compras de material escolar. Então, esse dia é um dia muito importante para o comércio, tanto do Recife como do Brasil, ao qual estimula os consumidores a comprar, né, com promoções, ofertas. E esse dia também é um dia em que se deve prestar bastante atenção, não só esse dia, mas todos os dias quando se compra no comércio eletrônico. Nós sabemos que existem, infelizmente, sites que vendem produtos que, quando chega na residência do comprador, realmente tem deixado a desejar. Então, como nós estamos também preocupados com o consumidor recifense, de suma importância também esta casa se manifestar acerca deste tema, trazer essa alerta aqui da tribuna dessa casa, a tribuna do povo. Muito obrigada a todos, boa tarde, Deus abençoe. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de denunciar aqui aos colegas vereadores, acabo de receber aqui, por parte do Poder Executivo, um ofício, e eu vou reportar o documento à mesa, anunciando que chega aqui, acaba de chegar um projeto de lei número 4/2015, que institui parcelas remuneratórias para os cargos e servidores, que especifica e altera dispositivos de leis que dispõem sobre remuneração de servidores públicos municipais. Com isso, o governo cumpre aquilo que vinha conversando e acordando com vários segmentos dos servidores municipais, e eu passo a ler rapidamente aqui a justificativa do projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a esta Casa Legislativa com fulcro nos artigos 48, inciso 10 e 61, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, bem como o artigo 27, inciso 1º da Lei Orgânica do Município do Recife, com o fim de instituir parcelas remuneratórias para os cargos e servidores especificados neste projeto de lei, e altera para o devido aprimoramento dispositivos de lei que dispõem sobre remuneração de servidores públicos municipais
pelos motivos que passo a expor. No que diz respeito ao adicional extra de plantão, houve o reconhecimento da necessidade de uma retribuição aos servidores que estão submetidos àquele regime de trabalho diferenciado. Da mesma forma, esse entendimento decorreu de negociações com as categorias envolvidas diretamente no referido regime, inclusive quanto aos valores estabelecidos e suas respectivas vigências. Quanto ao pagamento do adicional de risco de vida, a gestão também reconhece a necessidade de atribuí-lo aos servidores da assistência social, submetidos a situações de risco no desempenho de suas funções, as quais justificam a percepção do referido benefício. Não obstante, também decorreu de negociações com as categorias envolvidas, inclusive com relação a seus valores e respectivas vigências. Com relação à gratificação de abordagem social de rua, trata-se apenas de uma simples extensão aos servidores que exerçam a função de orientadores sociais nas medidas socioeducativas, em meio aberto de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, em horário diurno, também decorrente de negociação com as categorias envolvidas. No que diz respeito ao texto do terço de férias, tratam-se de aperfeiçoamentos da redação da legislação anterior para melhor entendimento e aplicação. Os artigos que tratam das comissões de inquérito, grupo de trabalho, grupo de assessoramento e afins, referem-se somente a uma simples explicitação dos valores já praticados, que eram vinculados a antigas simbologias, com o objetivo de dar maior transparência ao pagamento. Encaminho a Vossa Excelência para submissão a essa Casa Legislativa projeto de lei anexo que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos músicos. Não, isso aqui, desculpa, senhor presidente, isso aqui já foi encaminhado. Bem, senhor presidente, basicamente... Vereador, essa presidência aqui foi maleável por Vossa Excelência, mas isso não era assunto, certo, para esse momento, porque depois do grande expediente, tem o horário dos líderes. Vossa Excelência poderia ter ido, mas já que Vossa Excelência leu, não tem problema nenhum. Só queria alertar Vossa Excelência que na próxima oportunidade, Vossa Excelência espere para depois do grande expediente, por favor. Tudo bem, senhor presidente. Na verdade, eu fiz isso porque a gente acaba de receber e eu queria que chegasse à mesa ainda a tempo de ser feito na leitura do expediente da tarde dessa sessão plenária. E aí eu peço, então, quando a mesa fizer a leitura, que possa fazer, então, a leitura da justificativa. Obrigado. Vereadora Isabela de Rodão. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Gostaria de compartilhar com Vossa Excelência nesta tarde a nossa audiência, na verdade, a nossa sessão solene que ocorreu hoje pela manhã. Uma linda sessão em homenagem às mulheres, quando a gente consagra o mês de março, o mês da mulher. E eu gostaria de, rapidamente, deixá-lo ciente, inclusive a gente recebeu a visita, teve a participação do vereador Jurandir Liberal, o qual muito nos honrou com sua presença, mas dizer que nós escolhemos 12 mulheres para serem homenageadas nesta manhã, 12 mulheres que a gente entende que representam muito bem as mulheres de Recife. E a gente identificou cada mulher dessa no tema específico, no trabalho que essa mulher desempenha, e a gente colocou como mulher a marisqueira da comunidade do Pilar, Dona Maria dos Prazeres. A gente homenageou no esporte a mestre de capoeira Shirley Souza. Na área de educação, Dona Rosilda, que é educadora voluntária da comunidade do Entrapulso, que hoje estava muito emocionada por ter há 60 anos se formado nesta casa, quando ainda era escola. Nós homenageamos na área de saúde a doutora Leila Katz, que é médica obstetra humanista. Na área social, Maria de Lourdes, a querida Dudui, educadora social. Na área de urbanismo, a professora Amélia, que é arquiteta e urbanista.
Na área de cultura, nós homenageamos as Conchitas, que é um grupo que este ano faz 10 anos de existência, um grupo onde tem um grupo percussionista, onde mais de 100 mulheres fazem parte. Na área da diversidade, nós homenageamos Eleonora Pereira, que é presidente do Instituto José Ricardo, que muito nos emocionou com seu depoimento sobre a morte do filho há 4 anos, por ser gay, foi assassinado. Na área da criança, nossa queridíssima Maria Tenório, que é da comunidade de Brasília Teimosa. Na área da juventude, a professora de artes cênicas e mestre em educação, Maria de Fátima Pontes. Na área de empreendedorismo, Carmen Virgínia, nossa querida, que tem um restaurante aqui em Santa Amaro, chamado O Altar, que é uma delícia, por sinal eu convido os vereadores a conhecer, uma comida maravilhosa. Na área de comunicação, a nossa querida publicitária Lina Rosa, que muito nos emocionou também com sua presença e com sua fala. E foi uma sessão solene, regada de muita emoção mesmo. Foi tudo muito lindo. Esse plenário estava lindo, colorido, diverso, plural. E eu queria, em nome das nossas queridas Ana Torte e nossa querida Eden, que participaram ativamente, agradecer, através de vocês duas, a todas as pessoas que se envolveram direta e indiretamente nessa linda sessão solene que ocorreu hoje pela manhã. Muito obrigada. Mas eu gostaria também de compartilhar com Vossas Excelências uma notícia preocupante que nós recebemos essa semana, no final da semana, especificamente no sábado, e que a gente já de antemão já deu entrada num requerimento que certamente deve entrar na pauta na próxima segunda ou terça-feira, onde a gente está chamando uma audiência pública para tratar sobre o assunto da questão de Brasília Teimosa, que muito nos preocupa diante da especulação que ali existe, apesar de sabermos que ali é uma área ZEIS, é uma zona especial de interesse social, mas existe um grupo articulado, que inclusive já tem informações na internet, informações que colocam como sendo reais e perigosamente reais, que é de fato a construção de um hotel dentro de Brasília Teimosa. E eu gostaria de compartilhar com Vossas Excelências, a gente está dando entrada, já demos entrada hoje já no final da manhã, nesse requerimento de audiência pública, certamente vai entrar na pauta na próxima semana, e eu gostaria já de antemão da aprovação dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, e, ao mesmo tempo, convidá-los e convidá-las a participar desse processo. A gente precisa discutir Brasília Teimosa, a gente precisa cuidar daquela área nobre, que é área de grande especulação, que é área onde as pessoas que estão ali resistentes e resistindo sabem do processo histórico que Brasília Teimosa tem. Então, eu gostaria já de antemão fazer esse convite. E, para finalizar, senhor presidente, como o vereador Osmar Ricardo tratou do tema, eu gostaria de fazer um convite a todas e todos a respeito do tema que ele trouxe. Agora, no dia 20 de março, na sexta-feira, às 19 horas, o PDT está chamando uma reunião, na verdade, um debate com a participação do professor Maurício Romão sobre a questão da reforma política. E eu gostaria de fazer o convite, estender o convite a quem assim se interessar, se puder participar, 19 horas, na sede do PDT, um seminário, na verdade, uma apresentação, uma discussão sobre a questão da reforma política. Muito obrigada. Vereador Carlos Gueiros. Nada, meu filho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente agradecer ao presidente de ter concedido a minha fala, embora o horário já fosse avançado. Mas o assunto que eu trago aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ele diz respeito a um problema muito sério que eu estou constatando e está saltando aos olhos de todos. É a despesa que o município está tendo provocado por empresas concessionárias de serviço público. Ontem, a televisão mostrou o vice-presidente de uma construtora envolvida no Lava Jato
Ele dizendo que hoje não se pagava mais propina, mas pagava-se pedágio para se ter obras do serviço público. E aí a gente começa a ver que isso é verdade. Quem verificar, por exemplo, em Boa Viagem, Avenida Conselheiro Aguiar e outras ali, onde a Compesa está abrindo a avenida depois que a prefeitura fez o asfalto, que melhora que a avenida está pronta, chega a Compesa, corta, está fazendo lá o serviço. Mas aí o que é que acontece? A construtora encarregada quer diminuir o seu custo e joga ali em cima um asfalto mole, não preparou o terreno, não fez a preparação do terreno, e o que a gente vê é, com a passagem dos ônibus que é do lado direito, o asfalto mole fica pior do que se ele não tivesse colocado asfalto. E aí fica para a Prefeitura do Recife o ônus de novamente ter que gastar o dinheiro asfaltando aquela avenida. Ou, pelo menos, sendo responsabilizada pelo público de que a avenida está esburacada, que o serviço foi péssimo, que fizeram uma porcaria, porque o público não sabe que é a empleiteira da concessionária. Mas o que é isso? É falta de responsabilidade, falta de vontade política e, por que não dizer, despreparo daquelas pessoas que são encarregadas disso aí. Porque deveria haver na Compesa uma fiscalização dos serviços que são executados, daquilo que ela paga, para saber se está bem pago. E na hora em que a gente vê um lava-jato, na hora que a gente vê se falar em pedágio, vereador, e a gente vê que uma obra daquela não é fiscalizada, eu tenho o direito de achar que houve pedágio ali também. Eu faço daquele jeito para poder sobrar o dinheiro e eu poder pagar meu pedágio. Porque outra explicação não existe. E não ter fiscalização, um serviço mal feito daquele, à vista de todo mundo, e ninguém olhar, ninguém vê. A Compesa não tem gente para examinar, não, ver se foi aquilo que ela contratou, e a prefeitura fica de mãos atadas. Não pode reclamar. Por quê? É o mesmo partido que está no governo, é o mesmo partido que está na prefeitura. A Compesa é do governo, é o mesmo partido. E aí vem o silêncio, e cabe a nós, deste poder, como representante do povo, denunciar esses absurdos. E a imprensa que aqui está, nos ajudar. Porque a imprensa é a grande ajudadora na hora que a gente coloca palavras e ela coloca as verdades através das fotografias e mostra. Não é possível que a cidade do Recife continue desse jeito. É concessionária de telefone, é concessionária de saneamento, é concessionária de eletricidade, todo mundo quebra a cidade. E o conserto que faz é sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum valor. Está lá a cidade esburacada, a Avenida Conselheiro Aguiar está uma buraqueira. Não é possível que isso continue sem ter uma providência. No mínimo, a prefeitura tem que mostrar um documento de reclamação. No mínimo, ela tem que mostrar um documento que reclamou, que pediu providência. Agora, senhores vereadores, nós temos que estar atentos a isso, nós não podemos aceitar, nós temos que chamar esse pessoal à responsabilidade. Esse é o nosso papel, de fiscalizar. Porque o dinheiro que poderia ser empregado pela prefeitura em outras necessidades da nossa cidade vai ser empregado em consertar aquilo que foi quebrado por terceiros que recebeu o dinheiro para fazer certo. E, naturalmente, levou para outro canto, pagou pedágio, fez lá o que foi, mas não usou o dinheiro para fazer aquele serviço que devia fazer. Essa é a minha preocupação e meu pronunciamento dessa tarde. Mais uma vez, presidente, muito obrigado. Chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 31 vereadores e vereadoras. Número suficiente para deliberar a ordem do dia. Ordem do dia.
Discussão única dos requerimentos 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 e 2015, todos de autoria da vereadora Michele Collas. Em discussão, não havendo que queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053 de 2015, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1020 e 1021 de 2015, os dois de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão, não havendo que queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 1044 de 2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, não havendo que queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Você quer discutir? 1044. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me faz vir aqui discutir esse requerimento é que a legislação que existe nesta cidade disciplinando as audiências públicas, ela foi de nossa autoria, tentando dar a este método a seriedade que ele precisa. A audiência pública é um instrumento por demais importante para o Poder Legislativo. Nós que legislamos, porque os que são aqui juristas, bacharéis em ciência jurídica, sabem que a legitimidade da lei está em ela refletir aquilo que é costume, que é desejo da população. Então, a audiência pública dá a nós a condição de auscultar o povo e transformar nossas legislações no desejo do povo. E o que é que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que o vereador Osmar Ricardo, que é o autor deste requerimento, fez um requerimento anterior com uma audiência pública para tratar sobre o comércio informal do Recife, aquele problema que foi criado aí pelas novas modalidades, pelas providências que se fazem necessárias na arrumação da cidade. E a audiência foi feita, foi aprovada. Em seguida, o nosso companheiro vereador Luiz Eustáquio faz esse pedido também com audiência para o mesmo motivo, com a mesma finalidade. Ora, se a de Osmar Ricardo, que foi feita aqui e não teve continuidade porque os secretários não vieram e estavam em reunião com uma comissão, aí ficou acertado com o secretário de que ele convocasse uma nova reunião, que ele viria, porque ele não veio naquele dia porque estava impossibilitado. Mas o que é que vai acontecer? Essa audiência que ele está pedindo aqui vai ser posterior à audiência que já está aprovada pelo vereador, para o vereador Luiz Eustáquio, com o mesmo problema. Então, me parece que a gente está banalizando esse instrumento que nós temos, que é de audiência pública, que a gente fica fazendo várias com o mesmo assunto. São as mesmas pessoas. Então, a audiência pública, quando vem para cá, a gente convoca outras autoridades que são envolvidas. E eu acho que isso desgasta a casa.
junto a essas pessoas, as outras autoridades, os outros organismos que são chamados Ministério Público, etc., que está vindo aqui 1, 2, 3 vezes para o mesmo assunto. Então, o que eu queria colocar para os companheiros é que eu acho que os interesses individuais de cada um deveriam ser concentrados para que a gente pudesse dar a essas audiências o valor que elas merecem, não é? Que a gente possa tê-las com menos frequência e menos intensidade no trato do mesmo assunto. Por isso eu vim aqui a essa tribuna, não é, para fazer esse apelo aos companheiros para que a gente possa ter audiência pública o valor que ela realmente merece. Mas eu ouço Vossa Excelência, ilustre vereador Luiz Eustáquio, até porque eu o citei, né? Vereador Carlos Guedes, sei que o vereador é muito preocupado e comprometido com essa casa, com a forma de legislar dessa casa, e tem também essa preocupação no sentido de que realmente aquilo que a gente faça não seja banalizado. Também é um defensor de que a gente possamos estar aqui nessa casa e não estejamos perdendo o poder legislativo e muitas vezes entregando na mão do executivo. Sei que o vereador tem falado muito sobre isso aqui. Mas o que aconteceu nesse fato, vereador, se o vereador tivesse nos perguntado, a gente teria lhe explicado, mas vamos explicar agora, é o seguinte: o que aconteceu nesse caso é que no dia que o vereador Osmar Ricardo solicitou audiência pública, no dia que ele solicitou audiência pública, o líder do governo pediu vista ao requerimento. E era um momento que estava tendo tensões na rua, o líder do governo pediu vista ao requerimento e ele tinha um prazo para devolver. E outras vistas poderiam ser feitas. E poderia atrasar nessa questão o tempo hábil dos 15 dias para poder ocorrer a audiência. Então o vereador me pediu, quando viu o risco da audiência dele não poder acontecer, ele me pediu para eu solicitar a audiência. É lógico que na hora que a audiência do vereador acontecesse, que estava para acontecer, a gente iria retirar, até porque a audiência não foi não fui eu que propus, foi um pedido do vereador para que eu propusesse a audiência. Então, nesse sentido, não era 2 audiências que iam acontecer. A ideia nossa era garantir que acontecesse, porque poderia haver aí um lapso de tempo e até uma manobra para não ocorrer a audiência que o vereador ia fazer. Então, é nesse sentido que nós pedimos a mesma audiência, mas nós não iríamos fazer 2 audiências. Se Braga tivesse vindo para a reunião, para a audiência, que foi convocada pelo vereador Osmar Ricardo, eu iria pedir imediatamente, como vou pedir, já que ele já remarcou outra, com acordo com Braga, como vou pedir, estou pedindo para não fazer essa audiência, porque não tem sentido fazer as 2 audiências. Nesse sentido, para o vereador entender o que foi que ocorreu. Não era que nós iríamos fazer 2 audiências sobre o mesmo tema e com pensamentos diferentes só para trazer secretário aqui e trazer as pessoas aqui. Não era isso, mas foi uma discussão que nós fizemos em conjunto. Muito obrigado, vereador, pelo esclarecimento. Mas o que me provocou também é que eu já tomei conhecimento de que o secretário e a sua equipe virão para essa audiência que já está marcada no dia que está aprovado aqui, que é solicitação de Vossa Excelência. Quando eu vi agora que posteriormente, no dia 1º de abril, teria também, aí é por isso que eu estou me pronunciando. Então, diante desse esclarecimento, cabe a Vossas Excelências, os 2 vereadores, né, decidirem se a gente permanece com a audiência que já está aprovada por esse plenário, e aí o vereador Osmar retira esse requerimento, ou se Vossa Excelência vai pedir o cancelamento da que já está aprovada para que a gente aprove essa. Essa é a situação que eu estou colocando, para que a gente não aprove esta, tendo uma já aprovada. É por isso que me provocou, foi para que eu não deixasse 2 audiências acontecerem
do mesmo assunto, uma logo após a outra. Mas eu ouço Vossa Excelência. Vereador Carlos, eu quero parabenizá-lo, né, pelo cuidado com a casa. Eu acho que o instrumento de audiência pública realmente está sendo banalizado aqui. Muito banalizado porque estão fazendo audiência pública do mesmo assunto como Vossa Excelência está colocando. Para ter uma ideia, já fizemos vai para 4 audiências públicas sobre o mesmo assunto, apenas quando os comerciantes têm um problema pontual, vem aqui, procura alguém para fazer uma audiência pública. E isso a gente não pode deixar acontecer, porque na ânsia de resolver o problema deles ou qualquer coisa, você termina banalizando o instrumento da audiência pública. Eu não quero tirar a razão de vereador A nem B, mas a gente precisa ter essa cautela realmente, porque daqui a pouco qualquer audiência pública que nós chamarmos, os secretários não vão querer vir realmente, porque já vieram por várias vezes para o mesmo assunto. E, ao mesmo tempo, eu também chamo a atenção para a questão de comissões, que a gente cria a comissão aqui, e a comissão conclui o trabalho e não traz o resultado. A gente não traz o resultado do que a gente se propôs a fazer. Então, são 2 coisas importantes que a gente tem que ter cautela nessa casa. Um é a audiência pública, outra as comissões. Inclusive, Vossa Excelência abordou um assunto anteriormente sobre a questão dos buracos das empresas, onde a gente fez uma audiência pública, onde a gente criou um grupo de trabalho com as empresas, onde a gente montou uma estrutura, está esperando o prefeito normatizar? Criar o decreto para normatizar. O vereador Eurico estava à frente da questão, junto comigo, com o vereador Heriberto Rafael e outros vereadores, e a gente não trouxe até agora o resultado para aqui. Então, essa questão é importantíssima para que a gente regularize essa questão da audiência pública. Muito obrigado, vereador. Então, eram essas as minhas considerações, e dizer exatamente que para que a gente exija do Poder Executivo o respeito a esta casa, como foi exigido, e com o qual eu concordo, é necessário que a gente também se mostre respeitoso. É preciso que a casa se valorize. Eu tenho lutado por isso aqui e dizendo que essas coisas acontecem, porque nós já cedemos tudo e mais alguma coisa. Vossa Excelência ainda quer minha parcial e eu posso encerrar. Então, senhor presidente, muito obrigado. Continue em discussão. Continue em discussão. Vossa Excelência discutir. Luta pela ordem. Faça sua colocação. Pela ordem, pode, presidente. Faça sua colocação. Presidente, olha, eu já expliquei aqui ao plenário e a todos que ouviram que nesse caso não houve banalização, mas simplesmente foi uma estratégia discutida, concordada com os 2 vereadores, certo? Mas, já que o vereador Osmar Ricardo já acertou com o secretário a vinda, eu estarei retirando o requerimento que já está aprovado na casa. A gente aprova esse, já que está acertado, eu vou retirar o meu que está aprovado, porque era apenas uma única audiência que iria acontecer. Em discussão, nós vamos discutir, coloca votação, vereadores que aprovam, para mais um estão aprovados. Discussão única dos requerimentos 1054 e 1055 de 2015, os 2 de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão, nós vamos discutir, coloca votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Senhor presidente, encerrada a ordem do dia. Esta pauta aí. Ela vai constar na ata que o vereador Luiz Eustáquio retirou o requerimento da audiência pública dele. Vereador inscrito, um grande expediente. Vereadora Aimee Carvalho, não se encontra. Vereador Amaro Cipriano. Senhor presidente. Vereadora Isabela de Rosal. Senhor presidente. Vai falar? Vereadora Senhor Isabela. presidente. Senhor presidente.
Pois não, vereador. Quero pedir verificação de quórum, senhor presidente. Pois não. É porque... Aí não lê, caralho. Era para ter lido. Vai ler depois que termina a sessão. Vereadora Isabela de Rodão. Vai usar, não? Vereador André Regis. Não, senhor presidente, questão de ordem. Foi pedido verificação de quórum. Antes Verifica... da chamada do meu nome. Verificação de quórum. Isso. Oi, rapaz. Aí encerra, né? Senhor presidente, foi registrado no nosso painel a presença de 10 vereadores e vereadoras. Por falta de número suficiente para deliberar, eu dou, em nome de Deus, por encerrada a presente reunião, marcando para segunda-feira, a próxima. Aliás, amanhã tem reunião solene, mesmo horário regimental.